No dia 1º de julho, a moeda fiduciária lastreada em honestidade de políticos parasitais brasileiros, o real, completou 26 anos de existência. Para quem não se lembra, o real foi lançado em 1994 pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, durante o mandato do ex-presidente Itamar Franco. Na época, os brasileiros sofriam com a inflação, que podia chegar a incríveis 100% de um mês para o outro. Em 1992, por exemplo, a inflação acumulada do ano superou os 1.120%. É incrível como os brasileiros conseguiam viver em um país cuja inflação fazia os produtos chegar até ter 3 variações de preços no único dia. Naqueles tempos sombrios, os trabalhadores literalmente faziam milagres com o salário mínimo. Naquela época, todos os investimentos eram atrelados na cotação do dólar. Antes mesmo do real entrar em vigor, a partir dos anos 70 e ao longo dos 20 anos seguintes, o país trocou de moeda 5 vezes: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real. Enfim, eram planos econômicos, cada um mais despirocado que outros. Com a chegada do real ao mercado brasileiro, nos primeiros meses, a nova moeda fiduciária de curso forçado chegou a ter o mesmo valor que um dólar. Não demorou muito para que essa igualdade natural chegasse ao fim. Afinal de contas, querendo ou não e por enquanto, o dólar ainda é usado como reserva de valor em vários países. Nada melhor que um dia após o outro, em uma noite no meio, para percebermos que a impressão despirocada de dinheiro sem lastro algum faz com que, a médio e longo prazo, as moedas fiduciárias de qualquer país percam seu poder de compra. E isso foi mostrado quando a crise da Venezuela estourou. O país do ditador Nicolás Maduro viu a inflação disparar, ultrapassando 1 milhão%, fazendo a sua moeda, o Bolívar, virar pó. Bem antes dos venezuelanos chegarem a esse ponto crítico, em 31 de outubro de 2008, a crise do subprime estourou e um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers, foi à falência. Nesse mesmo dia, o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin. No dia 3 de janeiro de 2009, por volta das 18h45, horário de Brasília, Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco contendo 50 bitcoins. E dentro desse bloco estava escrito o título da manchete do jornal The Times: Chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Essa alfinetada de Satoshi Nakamoto mostra que a impressão de dinheiro sem lastro por governos a fim de salvar a economia irá apenas aumentar a bolha econômica mundial que eles mesmos criaram. A emissão de uma moeda descentralizada sem a interferência de um ente central parasital, seja de qualquer país, para manipular a economia é a melhor opção para salvar a própria economia. O Bitcoin e as criptomoedas já mostraram que são capazes de prover essa solução. Enquanto o real completou 26 anos de existência, durante todo esse período, a moeda fiduciária perdeu 759% de valorização, enquanto o Bitcoin, quando começou a ser negociado nas exchanges em 2011, de lá para cá, a moeda digital saiu de 1 centavo de dólar para 9.060 dólares, uma valorização de 7.534% em apenas 9 anos. No entanto, apesar desses números promissores e, por que não, impressionantes, o quanto as criptomoedas podem salvar a economia, as mesmas ainda não foram adotadas pelos respectivos governos parasitais de todos os países, porque esses ativos digitais não têm o controle dos respectivos governos, simples assim. Ou seja, é tudo uma questão de controle. O governo não pode controlar, então não serve. As criptomoedas não possuem um ente central que define as regras do jogo e, porventura, não pode ajudar algum apadrinhado político. Enquanto isso, governos vêm imprimindo dinheiro de forma deslocada a fim de salvar bancos e grandes empresas da falência
e aqueles que, porventura, não aceitem a ajuda do respectivo governo, seja de qualquer país, essa empresa irá falir. A proliferação da pandemia do coronavírus em todo o mundo fez os governos parasitais perderem o controle das suas respectivas economias, cujas mesmas, acreditem, já estavam mal das pernas, dos braços, do calcanhar, antes mesmo da pandemia assolar o mundo. A impressão de dinheiro só faz as respectivas moedas fiduciárias perder o seu poder de compra, e isso ficou evidente não só na Venezuela, como no Líbano também. A lira, ou libra libanesa, como também é conhecida no país, chegou ao seu menor valor unitário de Bitcoin, apenas 1 satoshi. Ao chegar ao valor mínimo do Bitcoin, a moeda fiduciária libanesa entrou oficialmente para a seleta lista dos países cujas suas moedas valem a menor unidade de Bitcoin, 1 satoshi. Rial iraniano, Dong vietnamita, Rúpia indonésia, Franco guineano, Leone de Serra Leoa, Kipe do Laos, Som uzbequistanês e, por último, mas não menos importante, em 2015, uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos valia apenas 40 centavos de dólares americanos. A depreciação dessas moedas só mostra que a impressão de dinheiro para estancar a hemorragia econômica que esses mesmos governos criaram só pioram a situação. Antes da moeda libanesa chegar a esse nível de depreciação deplorável, os libaneses já iam às ruas para protestar contra o governo parasital do país, contra o limite de saques que os correntistas podiam sacar devido à crise financeira. O governo limitou a população a sacar apenas 100 dólares por semana, para não deixar o sistema bancário quebrar. Revoltados, os libaneses saíram às ruas e atearam fogo em várias agências bancárias. Essa atitude do governo libanês ou da Venezuela só mostra que, quando a situação aperta, pode ter certeza que os respectivos governos parasitais vão ajudar os amiguinhos do Estado e apadrinhados políticos. Em 26 anos de existência, o real se desvalorizou incríveis 559%. Por outro lado, uma criptomoeda sem a intervenção estatal se valorizou 7.534%. E essa valorização toda se deve ao livre mercado. No momento em que este vídeo está sendo gravado, R$1 vale 2.044 satoshis. Portanto, a pergunta que não quer calar é: quantos anos ainda falta para uma unidade de real esteja valendo a menor unidade de Bitcoin? Façam suas apostas.